noite, pessoal. Wellington Mall aqui, mais uma semana aí a nossa live das criptos, trazendo o relatório da semana 36 da Glassnode, né, o relatório on-chain. Então, nessa semana, a Glassnode traz para nós como título que é o teste de fogo aí do Bitcoin nessa semana, né? Então, a gente vem, né, em meio a uma contração global aí de liquidez, o mundo todo, né? O mundo todo vem caindo aí, bear markets por todos os lados. A gente viu na semana passada que essa queda que a gente vinha do 24 aos 20, ela era bem caracterizada pelos short-term holders, né, que estão enfrentando essa pressão, e que o mercado estava segurando nessa faixa de 20, e hoje a gente veio a perder essa faixa de 20, né. A gente tem também no cenário macroeconômico aí o DXY Index aí batendo máximas atrás de máximas, né. Essa questão energética na Europa está fazendo com que o euro, né, sofra com essa pressão aí, né, e está fazendo que o dólar acaba crescendo e o mundo também buscando essa liquidez aí de certa forma, né. Então o BTC e as criptos em geral, por serem um mercado 24/7 aí, né, é um mercado que já é histórico por ser volátil também, é cheio de incertezas também, principalmente no curto prazo, mas para o longo prazo há uma visão mais consistente e melhor, assim, né. Então, é um mercado que também sofre bastante com todas essas incertezas, né? Então, nessa edição, a gente vai explorar os comportamentos de venda dos investidores, separado por tamanho de posições, a idade de moedas e tudo mais, para a gente tentar entender o que a gente pode esperar do mercado agora, né? Então, é basicamente isso que a gente faz com esses dados on-chain, né? Tentar entender a psicologia do mercado, ver o que está acontecendo no mundo, questões macros, comparar cenários. Então, o on-chain ele vem para somar com isso mais análise técnica e análise de preço do Viana, né? Vamos iniciar aqui, então. Então, essa semana 36, a gente teve a máxima ali entre 20 e meio, 19.600, né? Então, uma região de contração, hoje a gente realmente perdeu essa região. Então, a gente está iniciando aí uma fase interessante aí que está chamando a atenção para nós. Bom, para começar, então, a gente vai tentar entender as fases do mercado que a gente está. A gente vai olhar a questão de acumulação e distribuição. Lembrando que uma fase de acumulação é uma fase onde a gente tem a dominância do mercado por compras, né? Ou seja, quem está agredindo o mercado está comprando. E a distribuição é a venda, né? Então, a Glassnode traz para nós aqui esse Accumulation Trend Score, que é um indicador que quando ele está próximo a 1 aqui, né, um azul escuro aqui, ele quer dizer que o mercado está dominando por interesse de compra, e quando ele está claro aqui, amarelo, o mercado está dominado por uma fase de venda. Então, ele separa esse bear market que a gente está em 4 fases, né? Então, a gente tem a primeira fase de acumulação, que ela é uma fase logo após o topo histórico lá em novembro, né? Então, o mercado corrigiu, então o caiu, comprou, é todo mundo comprando, né? Esperando que o mercado realmente volte a subir, né? O mercado estava em uma certa tendência de alta. Mas a partir do momento, aqui em janeiro desse ano, a gente tem essa mudança para uma fase de distribuição, né? Então, a gente tem aqui azul predominante aqui nessa fase de novembro até janeiro. Depois disso, a gente tem mais essa cor laranja, amarela aqui dominando, que é uma fase de distribuição que acaba confirmando para nós o bear market, né? Então, a gente fica até maio aqui, mais ou menos, que é quando a gente tem o evento da Terra-Luna, e após o evento da Terra-Luna, que é um evento de capitulação, por história, a gente tem uma tendência de acumulação, né? Então, o mercado realmente já vinha caindo, teve aquela queda muito forte, então vem aqueles investidores, né, de comprar os sons dos canhões e começam a investir, né? Então, a gente tem essa fase 3, logo após o evento da Terra-Luna, que é uma fase de acumulação. A gente tem o sell-off aqui de junho, né, que foi um sell-off, uma capitulação maior até que o da Terra-Luna, e a gente ainda continuou tendo esse comportamento de acumulação, né? E esse comportamento de acumulação ele só foi virar agora, nesse último mês, quando a gente chegou a bater essa região de 24 mil, e a gente tem a dominância de distribuição aqui novamente, né? Que é justamente o que a gente trouxe na semana passada. Era o mercado ele foi dominado por investidores realizando um pouco de lucro, ou investidores que preço chegou no preço médio deles e eles já saíram do mercado, pegando o dinheiro de volta, querendo fugir de risco.
é uma característica aí de um rally de alívio aí, de um bear market, né? Então, essa fase 4 mostra isso para nós, confirma isso para nós, tá? Seguindo nesse conceito de accumulation trend score aí, né, que é nessa a tendência no mercado de acumular e de vender, né? Aqui a gente separa por tamanhos de carteiras, né? Então a gente tem essa primeira faixa que são investidores com menos de um Bitcoin, a segunda de 1 a 10 Bitcoins, 10 a 100, 100 a 1.000, 1.000 a 10 mil, e as baleias aqui maiores de 10 mil, nas transações com mais de 10 mil Bitcoins. Então a gente vinha, né, realmente nessa faixa aqui de junho, né, durante essa capitulação que a gente acabou de mostrar, dominando pelos camarõezinhos aqui, menor que um, e pelas baleias. Isso aqui é um dado que a gente trouxe aqui em todas essas semanas, né, de junho, era um dado que ele estava sempre aparecendo, mostrando que o mercado realmente estava acumulando muito nessa faixa de preço. E agora aqui, né, em agosto, julho, agosto, a gente começou a ter muita venda, né, aqui dessa metade entre os menores e os maiores. E agora aqui, né, quando o mercado chegou a bater os 24, começou a cair a dominância das baleias vendendo. Então, essas baleias que muito provavelmente compraram nessa região, aqui de junho a julho, acabaram vendendo tudo nessa região de 24 até os 20 mil dólares ali, tá? Então, já que a gente comentou das baleias, vamos passar para o próximo indicador aqui, que ele mede o volume líquido das baleias, né, delas mandando os seus bitcoins para as exchanges ou elas tirando os bitcoins das exchanges, né? Lembrando que quando a gente tem o envio dos bitcoins para as exchanges, é uma tendência de distribuição, né? Ou seja, você está mandando esse teu bitcoin para a exchange justamente para vender, e quando você saca esse teu bitcoin da exchange e coloca na tua wallet ali, você está acumulando, né? É uma tendência de acumulação. Então a gente tem dois cenários aqui, né? Então a gente tem a seta verde, que é quando a seta vermelha, que é quando a gente tem esses picos verdes aqui, indica justamente isso, que os investidores eles estão fazendo saques, né? Então eles estão comprando, estão acumulando, então a gente vem lá abril de 2020, né, logo após o Covid, que essa tendência de acumulação das baleias, depois em outubro de 2020, quando a gente confirma o rally de alta aqui, né, então as baleias também sacando, né, investindo cada vez mais, e depois quando a gente tem essa correção em janeiro de 2021, que é caracterizado pela entrada do institucional no mercado, a gente tem o início dessa distribuição, na verdade, né? Então, a gente tem o depósito aqui, né? Então, quando a gente tem essa seta azul, a gente tem uma diminuição, né, desses saques, né, das baleias das exchanges, então elas estão depositando nas exchanges porque elas estão buscando vender. Então, quando isso acontece, elas estão realizando lucro. Então, a gente teve aqui em maio, né, de o Covid aqui, a gente teve essa questão em maio aqui, né, até junho, elas realizando lucro, muito provavelmente que compraram no Covid. Depois aqui, né, de janeiro até abril de 2021, também elas começam a mais depositar, né, esses bitcoins, realizando os lucros deles. E aqui a gente já começa a ter uma divergência que a gente comenta, né, que esse bear market ele começou aqui, né, ele não começou depois do all-time high no final do ano passado, ele sim começou aqui em abril, maio de 2021, porque aqui a gente já começou a ter vários sinais de divergências, mostrando que o mercado realmente estava enfraquecendo, né. Então, hoje, a região que a gente está, a gente teve esse grande depósito aqui de bitcoins nas exchanges, né, buscando venda justamente nessa região de preço que a gente comentou agora, que era a faixa de preço entre os 20 e os 24, justamente sinalizando que as baleias, elas realmente foram vendendo, né, então esse indicador, ele confirma o que a gente acabou de comentar ali, que essa faixa de preço, as baleias, elas venderam muito, muito, muito Bitcoin, então foram esses investidores que causaram essa queda e que provavelmente continuam causando essa queda de hoje. Então a gente vinha aqui, né, após o colapso da Luna, a gente teve uma forte acumulação das baleias e depois aqui, quando a gente bateu a região dos 17, 18, a gente teve essa queda drástica aqui, confirmando essa realização de lucro das baleias nessa região, né? E hoje a gente já tem um certo aumento nesses saques, né? Ou seja, chegou nessa região dos 20 mil dólares, as baleias voltaram a sacar, né? Voltaram a comprar nessa região. Vamos ver agora com a queda de hoje como que elas vão se comportar. Provavelmente na semana que vem a gente consegue ter esses dados, tá?